Louvar a Deus pelos jovens, pela minha família que está aqui hoje. Versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fala assim comigo: imagem. Tá fraco, fala imagem e semelhança. Amém? Estava vindo e pedindo a Deus uma palavra para estarmos vivendo ela hoje. E esse versículo veio falando muito comigo. Esse versículo veio transbordando meu coração. E nós sabemos que estar aqui já é um desafio. E o único ser que não quer você aqui é o diabo. Então todo empecilho para você não estar na casa de oração, na casa de Deus, não são pessoas de carne e osso, porque primeiro que a sua guerra não é contra o sangue, nem contra a carne, é contra espíritos malignos. E eu costumo dizer que não importa como passou o dia, se você estar aqui neste ambiente, como diz o cantor, é aqui que eu me sinto muito bem. Você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Você jovem, você adolescente, você jovem universitário, até 100, precisa entender algumas coisas desde o início. Nós estamos vivendo em um mundo onde as 5 prudentes estão se tornando as 5 loucas, e estão colocando as 5 loucas como as 5 prudentes, porque parece que a prudência já não mais existe. Parece que a moderação, parece que a honestidade está arrumando a mala para ir embora. Há anos atrás, um escritor americano ou inglês, se não falha a memória, ele escreveu um livro, ele disse: a última palavra perfeita, porque as outras estão banalizadas. E ele explica sobre a graça. E eu estava ministrando esses dias em Minas Gerais sobre Nicodemos, e através dessa mensagem eu tive uma inspiração para outra, porque é algo que me chamou a atenção. Toda vez que você senta para conversar com um profissional da área, ele começa a querer extrair algo de você. Um psicólogo, um psiquiatra, ele começa a mexer na sua mente. Mas você prestou atenção que a meta e o método, só abaixa um pouquinho para mim, ele sempre vai lá atrás e vem. Você lembra do seu primeiro tombo? Aí começa. Porque obrigado. Porque ele sempre vem
trazendo coisas lá de trás para te conectar. Sabe com quem? Com você. Porque a maioria das guerras que você enfrenta, quando as coisas ficam difíceis, pastor Jefferson, é porque as pessoas vão desconectando dela. Aí vai soltando fragmentos na alma, o diabo pega, leva para o inferno e bate. Aí causa os tremores na alma, na mente. Aí você começa a ficar com a correria, com a cabeça que não para, começa a ter sintomas, coração acelera, pontada no peito, a cabeça começa a rodar de vez em quando, a coisa começa a ficar feia. E eu percebi que é um método, é uma postura que eles tomam. E teve um psicólogo na Bíblia, que é o melhor de todos, o maior de todos, teve um papo com um homem que era do Sinédrio, um homem que era inteligente, um homem que era príncipe e principal dos judeus, não Jairo, mas Nicodemos. E Nicodemos aparentava estar tão bem, mas como Jesus vê o oculto e o coração, e som dos rins até o que você bebe, Jesus falou para ele assim: eu tenho uma receita para você. Qual? Nasça de novo. Mas o homem inteligente, tem título, tem dinheiro, procurou a Cristo à noite para ninguém ver, mas Jesus disse: eu sei que você tem status, tem nome, tem fama, tem poder, mas você precisa nascer de novo. Mas Jesus deu um nó na cabeça dele, que sabe aonde ele voltou? No ventre da mãe. Jesus está conectando ele com ele de novo, para depois conectar com o céu. Porque quem você não pode perder de vista é você. E a pessoa que mais tem que cuidar de você é você. Eu ouvi um sábio dizer que o diabo não leva ninguém para o inferno. Ah, mas ele veio para matar, roubar, destruir. Opa, calma. Porque quem escolhe ir para o inferno somos nós. Lembra aquela historinha? Que duas famílias, cada um tinha uma horta, uma lavoura, e uma família queria vingar-se da outra. Sabe o que um dos irmãos fez? Soltou um burro dentro da lavoura deles. O burro pisou em tudo, quebrou em tudo. Sabe o que a família fez? Foi lá e matou todo mundo. Aí quando o pai chegou, viu os filhos mortos, foi lá e matou os outros também. Aí o pai dos outros foi lá e matou o outro pai. Aí cada parente que chegava ia lá e matava um outro. Só que quem soltou os burros foi um sopro, foi uma voz que o inimigo soprou na cabeça deles. Aí sabe o que uma pessoa espiritual disse? Olha o que o diabo fez, matou todo mundo. Sabe o que o diabo falou para ela? Não, só soltei os burros. Quem matou um ao outro foi eles. Quem decide sofrer e ser feliz somos nós. Eu sei que você tem motivos para chorar. Você tem motivo para sair da igreja. Mas procura direitinho se não tem motivo para ficar. Só em estar respirando, irmão. Só em estar vivo, irmão. Um amigão meu sempre está na live conosco lá de Minas, pastor Jefferson. O Tiago está sempre online. Não sei nem se está agora, mas com todo respeito, pedir licença se ele tiver. Ele perdeu o pai dele hoje. Me mandou uma mensagem: perdi meu pai. Pensa numa dor, né? Mas o pai dele estava dirigindo o caminhão essa semana passada. Passou mal, saiu do caminhão, não conseguiu voltar para o caminhão, tomou a chuva, porque deu um AVC, um derrame. Cheio de saúde, caminhoneiro, noite toda dirigindo, cheio de força. Morreu.
Então só em você ter saúde já é um motivo para ficar, sim ou não? Não, se você não dá glória, eu vou continuar falando. Só em você estar sorrindo já é um motivo para ficar, sim ou não? Quem está vivo? Quem está vivo? Eu sei que você tem contas, eu sei que você pode estar com algum probleminha na saúde, mas você está vivo. Enquanto a vida há esperança, e Jesus ainda cura, batiza, salva e leva para o céu. Tem glória a Deus ainda? Tem? Você prestou atenção que quando eu começo a ler Gênesis, eu começo no início de tudo? Eu começo lá atrás. Aí o que me chama a atenção, que parece que a ideia de Deus era só construir o jardim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia densas trevas, mas o Espírito pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve. Haja luz e houve. Você prestou atenção que se você começar a olhar lá atrás, Deus, ele prepara um jardim. Haja firmamento, terra seca, e criou Deus uma expansão, e debaixo da expansão pôs água, acima da expansão também chamou Deus a expansão de céu. Então tem água aqui embaixo e tem água lá em cima. Mas como tem água lá em cima, o salmista não disse: existe um rio que cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo, glória. Aí quando ele cria tudo isso, ele cria a expansão, o céu. Aí ele cria o ar, coloca aves. Aí ele vai lá, cria a árvore que dá semente. Normal seria semente para dar árvore, sim ou não? Mas o poder da criação é tão grande que primeiro ele criou a árvore, depois a semente. Aí ele vai lá e cria os grandes luminares. Só que se você estudar a criação, os grandes luminares, eles foram criados, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, sim ou não? Lembra do sonho de José? Sonhou com o sol e a lua e as estrelas? Ali é sonho de governo. Agora, se você olhar e estudar a Bíblia, você vai ver que no primeiro dia teve tarde e manhã. Teve manhã e tarde. No segundo dia, manhã e tarde. No terceiro dia, manhã e tarde. Você verá que não tem sol nenhum dos 3 dias, porque o sol foi criado no quarto. Aí você já começa a dar um nó na cabeça. Porque como que teve manhã e tarde? Como que teve manhã e tarde no primeiro, segundo e terceiro dia, se não tinha sol? Aí por isso que um dia Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se o sol foi criado para governar, então quer dizer que se ele chegou no quarto, já tinha um sol governando os 3 primeiros dias. E o Jesus Cristo, que é o nosso justo juiz, já estava governando enquanto não existia sol. Oh, glória! Você prestou atenção que a criação dá um nó? Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Me pergunte o que? Está fraco o que? Jesus começa a criar e colocar peixe na água. Cria o firmamento, põe a árvore. Aí cria a floresta, põe os animais. Olha que interessante. E agora? Aí ele vai lá e chama alguém. Prestou atenção que já tinha um espírito porque pairava sobre as águas? Mas ele chama outra pessoa, porque ele diz assim: façamos. Se ele disse façamos, não está só, tem alguém com ele. Aí está escrito assim, ó: sem ele nada disso seria feito. Se ele falou façamos, então ele não criou sozinho. Então quer dizer que estava o Pai, o Filho também estava, e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Aí quando ele diz vamos criar, mas ele não tem aquela ideia de pegar o barro, o pó, transformar o barro, a argila, fazer um boneco e vai lá. Sabe o que ele fala? Façamos o homem.
Mas ele vai ser parecido com alguma coisa aí embaixo? Não. Façamos o homem a nossa. Mais de um criando, sim ou não? Imagem. Imagem. Presta atenção em mim, adolescente. Não vou jogar o microfone, hein? Depois conversa, hein? Façamos o homem a nossa aí. E a nossa ser. Mesma coisa no original as palavras. Mas eu comecei a perceber uma coisa interessante. Fala comigo o quê? Deus está dizendo assim, ó, vamos criar o homem. Mas ele vai ser como nós. Porque ele vai ter um pensamento racional. Ele vai ser um ser humano que ele vai pensar. Por isso que tudo que você for fazer tem que pensar. Por isso toda atitude que você for tomar tem que pensar. Porque o nosso Deus, ele cria, ele pensa. Nós vamos fazer a nossa imagem e semelhança, porque ele vai ter a capacidade de escolha. Por isso que eu já falei aqui, que quem vai para o inferno é a pessoa. Porque o céu tudo é de graça, sim ou não? Você pagou para entrar ali? Você paga pelaquela água lá? Você pagou pela cadeira? Mas lá no mundão você pagava para entrar nos lugares. Você pagava para beber, pagava para dançar, paga para fumar, paga para cheirar, paga para pecar. Você prestou atenção que vai um monte de gente para o inferno pagando para ir? Hã? E para o céu você vai na bênção, na graça de Deus. Tudo aqui é voluntário, não é verdade, pastor Jefferson? Eu prefiro ir para o céu voluntário do que pagar para ir para o inferno. Quem vai para o céu comigo aí? Quem está junto nessa obra? Oh, glória! Você prestou atenção? Que ele começa, ele vai ter capacidade. E uma outra coisa, esse homem aqui que nós vamos criar, ele terá criatividade. Porque ele vai ser nossa imagem e semelhança. Ele também vai ter emoções. Ele vai ter noção da justiça e da moralidade. Aí ele falou assim, ó, nós vamos fazer, ele vai parecer com nós. Sim ou não? Aí quando ele diz isso, virou uma chave na minha mente. Quando ele diz isso, eu comecei a entender o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1 aproximadamente. Quando ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de... Presta atenção. Olhe para cá, adolescente e jovem, presta atenção aqui. Me ama agora. Olha só. Paulo está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de... Prestou atenção? Que vai uma pergunta para você, jovem adolescente. Está imitando quem? Presta atenção. Você já viu como é saudável a pessoa imitar algo que edifica? Sim ou não? Mas você viu como nós temos uma capacidade de imitar coisas que... Quando o adulto Ney estava no Santos ainda jovem, eu ia pregar na Redondeza para os jovens. Teve uma igreja que eu olhei, eu contei assim, ó, tinha uns 10 moicanos. Tinha um até que parecia com ele. Falei, nossa, parece que eu estou com o Neymar aqui no culto. As correntinhas, tudinho igualzinho o Neymar. Aí lá na minha época lá atrás, apareceu um grupo tal de rebelde. Olha o nome da miséria. Eu sou rebelde. A geração que declarou isso foi uma geração que mais perdeu vidas. Aí tinha uma miserável lá que tinha um cabelo com uma coisa esquisita lá. Nossa, pai. Na escola, varão, as varoazinhas. Tem umas aí que eu acho que entrou na moda também, mas deixa pra lá. Varão, pastor, aí pastora, as garotinhas tudo vermelhinha. Eu conheço uma irmã até hoje que está vermelha, eu estou achando que ela gostava do rebelde, é ou não é? Aí, eu comecei a olhar aquilo. Aí lembra Ronaldo Fenômeno na Copa, o Cascão? Meu Deus, geral, sim ou não? Hã? Você viu a capacidade que temos? Você prestou atenção que tem coisa que você fez porque alguém fez?
Porque o que vira moda, irmão, viraliza. Como jovem e adolescente, nós temos capacidade de imitar coisas. Agora o jovem quer ser o Yamal. É ou não é? Quem não pedalava na brincadeira igual o Robinho? Só o gaúcho que não dava para fazer aquelas coisas, era muito doido, era ou não era? Agora você prestou atenção que para nós pegar alguém e transformar esse alguém num ídolo, transformar esse alguém em alguém que me inspira, é fácil. Aí eu fiquei vendo esses dias e falei assim: que luta que é para imitar Cristo. Aí você sabe o que eu fiz uma comparação do Ronaldo, dos grupos que invadiu o mundo. E por que nós temos essa dificuldade de imitar Cristo? Por quê? Porque no jardim foi nos dado uma identidade. Porque quando diz façamos o homem a nossa, Deus está dizendo: não vou construir alguém sem inspiração, não vou criar alguém sem uma referência. Todo mundo que olhar para o homem vai entender que ele se parece com o céu. Todo mundo que olhar para Adão vai conseguir enxergar Cristo nele. E sabe qual era a minha maior preocupação quando jovem e adolescente? É quando eu errava e depois eu entendia: está desaparecendo Cristo em mim. Porque tudo que o diabo quer, se você olhar toda a Bíblia, é arrancar sua identidade. Você já vê aí na internet pessoas que acham que são animais. É Deus, ela nasceu assim. Verdade, nasceu assim. Deus errou quando criou. Então você está dizendo que o onipotente, onisciente, onipresente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, errou quando criou. Mas prestou atenção que o orgulho, a soberba, transformou o rei Nabucodonosor, da linhagem de Nabolido, Merodach e Nabupolazar, transformou ele, e ele criou unhas e pelos, e foi morar no pasto, em animal. Então essa transformação espiritual maligna, que abraçou Nabucodonosor por causa do orgulho e a soberba, é a mesma que está permeando o mundo de hoje, transformando muitos racionais em irracional. Então toda vez, adolescente e jovem, que você toma uma escolha, uma tomada de decisão errada, sabe o que está acontecendo com você? Você está despindo, tirando a sua natureza real. Você está rasgando a sua identidade. Juízes capítulo 1, você vai ver que tem um rei lá, que sabe o que ele fazia quando ele ganhava as batalhas? Ele cortava os 2 polegares da mão e os 2 polegares do pé. Todo rei que ele matava, e sabe o que ele fazia? Amarrava pelo pescoço e deixava comendo as migalhas da mesa no pé. Sabe o que é isso? A artimanha do diabo, transformando o homem racional no irracional, colocando ele para comer lixo. Eu passei no asfalto e vi um homem andando cheio de sacola, cabeludo, barbudo, todo sujo. Se prestar atenção, ele está andando até agora. Mas o que é isso? Analisa comigo quando Deus perguntou ao diabo: de onde tu vens? No capítulo 1 de Jó. Sabe o que ele disse? De rodear a terra e passear por ela. Está vendo os andarilhos? É esse espírito que faz eles andar pela terra. Aí sabe o que o diabo está fazendo agora? Eu tenho que aniquilar essa identidade dessa pessoa. Eu tenho que tirar a identidade desse moço, dessa jovem. Então tem que dar uma identidade nova para ela. Aí você fica conhecido como rebelde. Você não é rebelde.
Aí fica conhecido como uma pessoa chata. Você prestou atenção que o inimigo gosta de identificar você com o teu problema? Aí se você entender, o diabo trabalha, jovem, para você ser um jovem ideal. Você vê no YouTube, você vê na internet, hoje em dia tem um jovem ideal. Isso. Como? O jovem ideal, ele fica com menino e fica com menina. É da moda. Tem que ser ideal. Mas só que Deus nos chamou para ser original. Não, se você não dá glória, eu vou jogar o microfone. Deus não nos chamou para ser uma pessoa ideal, do ponto, daquilo que eles gostam. Deus nos chamou para ir na contramão. Milhares de judeus dobraram o joelho na Babilônia, mas os 3 amigos não se renderam. Foram lançados na fornalha, mas Deus transformou num passeio no shopping. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus? Presta atenção. Talvez o inimigo tenha moldado você e colocado em uma forma ideal. Discutir com a mãe é o jovem moderno. Aí, jovem, se você nascesse na minha época, você imagine se na minha época tivesse aparelho no dente, a gente. Ficaria como, Vasos? Fala aí o mais velho. Já pensou, pastor Júnior, senhor de aparelho? Que lindo que não ia ficar a boquinha, porque quando interrompia a mãe conversando, era tapa onde pegava? Nossa, que mulher ruim. Amo a minha mãe. Está lá doente e eu estou orando para Deus levantar ela daquela cama. Estou até com saudade dos tapas que ela me dava, porque ela me ensinou a respeitar ela, depois amar. Já pensou na minha época, eu com o aparelhozinho, varão? E tu, pastor Fábio? A sandália, quando a mamãe jogava, parecia que vinha. Sabe o Jiraya que jogava as estrelinhas? Quando eu olhava a sandália vinha viva, parecia o Mike Tyson. Pegava na cara, pá! Não falei pra tu para não ir pro rio, para não ir pra lá, para não soltar pipa. Eu falei pra tu para varrer aqui. Não tinha perdão. Mas os filhos eram tudo homem, é ou não é? Graças a Deus. Preste atenção. Olha para mim, jovem, olha para mim, adolescente. Deus, quando criou você, te deu uma identidade. Só que o rei, ele fazia algo tão demoníaco. E a palavra de Deus é tão moderna, irmã, que quando ele arrancava os polegares, ele nem sabia. Me pergunte o quê? Que as digitais estavam aqui. Então o que o diabo fazia, pastor Jefferson? Pastores, ele tirava as digitais. Aí quando a tribo lá matou ele, fizeram a mesma coisa, tirava os polegares dele. Mas você viu a artimanha do diabo? E o que está acontecendo muito nessa nossa geração é a artimanha que o diabo usa para pegar dos jovens os polegares. Você não irá ver jovem que honra pai e mãe numa calçada cheio de tiro. Você não irá ver jovens que honra pai e mãe morrendo cedo, porque está escrito: honre o pai e a mãe, prolongarão os seus dias na terra. Glória a Deus, glória a Deus. Mas haverá nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filhos. Prestou atenção que Jesus está falando do moldes do mundo? Sabe essa mãe que você tanto grita por ela? Sabe esse pai que você já está enfrentando ele? Se você precisar de um coração, seu namorado não vai dar. Sua namorada não vai dar. Se você precisar de um órgão vital que sem a pessoa, não vai dar. Eu vi um vídeo agora de um americano que só o coração do pai era compatível. Poderia encontrar outro, mas sabe o que o pai disse? Vou deixar um vídeo para ele, mas é o meu coração que vai para dentro do peito do meu filho.
porque eu vou morrer com honra e com alegria. E o pai deixou um vídeo e tirou o próprio coração e deu para o filho, e foi sepultado. Por que você está dizendo isso? Porque existe uma verdade que o inimigo quer arrancar. Existe uma verdade que o inimigo quer tirar da sua frente. Por quê? Porque você tem uma identidade. Você nasceu para honrar teus pais. Você nasceu para honrar sua liderança, para honrar seus professores. Aquele jovenzinho que grita com o professor está com a vida perdida. Você não é assim. Você nasceu para honrar o seu patrão, para orar pelas autoridades. Você nasceu para adorar a Deus, para buscar a Deus, para invocar a Deus. Cadê os adoradores? Quem tem identidade ainda? Quem tem? E o que me chama a atenção de algo aqui, eu estava pregando quinta, quando você vai lá em 1 Timóteo 5:23, sabe o que Paulo disse? Timóteo, não beba só água, mas bebe suco da vide, para o teu estômago, por causa das suas frequentes enfermidades. Não existe vinho na Bíblia, no original é suco da vide. Não tem vinho que você conhece hoje, com birita, não tem. Presta atenção. Como, meu amigo? Paulo manda essa receita para Timóteo, se Paulo não é médico. E isso é uma receita, sim ou não? É uma receita, sim ou não? Paulo está ensinando a Timóteo um remédio, ele está receitando Timóteo, sim ou não? Aí eu fiquei, calma aí, pastor José, Paulo nunca fez isso nas cartas. Que isso? Paulo, ele ensina a conduta cristã, ele doutrina pelo Espírito Santo, a doutrina paulina, sim ou não? Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Me pergunte o quê? Com quem que ele andava? Quem escreveu Atos? Lucas. Sabe quem escreveu os Atos de Paulo em Atos? Lucas. Sabe o que Lucas era? Então, de tanto Paulo andar com Lucas, então de tanto Paulo andar com Lucas, foi se parecendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De tanto Paulo fazer viagem junto com Lucas, lembra quando o Eutico caiu? Sabe quem acudiu o Eutico? Lucas. Quantas vezes Paulo receitou alguém com problema no estômago, perto de Paulo? Lucas. Agora ele está sabendo que Timóteo está doente, ele vai lá e receita também. Porque me diga com quem eu ando, que eu te direi. É reunião de jovens, irmão, hoje eu não estou bom, hein? Preste atenção. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem. De tanto Lucas, tanto Paulo andar com Lucas, aprendeu a receitar. Tem coisa que você aprendeu com quem você está andando. Você está a cara daquele menino lá, que só Jesus, daquele amigão seu lá. Meu tio saiu da cadeia, porque meu tio acho que matou polícia, matou até a esposa. Pensa num rapaz ruim, agora está uma beça. Chegou, sabe como, lá no pedaço? Andando assim, ó. Aí olhava para as pessoas, qual é? Fala comigo, padrinho, compadre, vambora. Aí comecei, aí ele, aí menor, vamos pescar. Ô tio, tem que falar com a minha mãe não gosta muito de tu não aí. Fala que você está comigo, está com seu tio, você é meu sobrinho. Aí meu pai, deixa ele ir. Aí a gente ia pescar, aí ele pescando, e eu ficava olhando. Aí ia embora e ele ia. Eu pescando com ele. Eu ia pescar, ficava pescando, ele entrava no quintal dos outros, roubava e a gente ia embora, eu que levava achando que é peixe. Passou um mês, como que eu estava andando?
Passou um mês, eu estava andando como? Aí minha mãe, Davi, você está com problema no ombro? Eu, não. Parece que a mamãe está vendo você meio torto. Está com dor na coluna, filho? Não. Aí saía normal. Meu tio passava. Bora jogar bola, moleque. Vamos, vamos. E ele ia na frente e eu atrás. Aí a minha mãe falou assim: eu vi você andando com seu tio. E tu tá andando igual aquele miserável. Eu, como assim, mãe? Cara, você tá igual o seu tio. Você sabe que o seu tio precisa de Jesus. Que é isso, mãe? Tá bom. Aí um dia meu tio passou e eu lá atrás. Aí eu olhava para os outros: qual é, compadre? Fala comigo. E meu tio já estava como? Eu já estava quase pegando. Me diga com quem tu andas que eu te direi. Ah, mas aí a mamãe era crente. Passei aqui no muro, ó. Aí parece que um helicóptero caiu em cima. Eu não sei se foi um machado, varão, uma foice, eu sei que ela bateu. Quando eu senti o peso do negócio, eu olhei, achei que tu estava me matando. A minha mãe: tô te vigiando já há uns minutos. Eu falei para tu que tu tava problema no ombro. Não, você tá andando igual esse malandro aí. Agora é o seguinte, eu vou bater em você até o seu ombro melhorar. Foi meia hora, irmão. A vara não quebrava, lembra? Não quebra. Pensa numa luta, pastor. Meu Deus, o ombro ficou latejando. Aí toda vez que eu estou andando, o braço, o ombro, e eu: vai, sai, cão, sai. Parece que eu tinha que amarrar a mão na coxa. E ela aqui de longe, ó. Levantou, pego de novo. Irmão, fiquei bonitinho, irmão. Melhorei o andar. Meu tio vinha, eu fechava o olho para não ver meu tio andando. Vou falar uma parada para você. Esse daí não é você. Mãe, quando seu filho ficar meio maluquinho, não é ele não. Ele tem identidade. É o inimigo encaixando outra nele. Respondendo o pai: não é ele não. Tá valentão, né? Não é ele não. Ele não nasceu para isso. Derravácia. Tem pessoas que estão aqui, que é testemunho vivo. Se voltasse uns anos atrás. Fala tu. Mas não era você. Esse aí é você. E a cada dia ainda vai melhorar. Porque o que começou a boa obra vai aperfeiçoar até aquele grande dia. Orabaxanda. Acorda! Se liga hoje. Ô Lucas, está receitando agora. Ô Paulo, está receitando agora. É que eu estou andando com o médico. O jovenzinho já está fumando. Está andando com a galerinha da fumaça. Aí já está bebendo um menor aí. Está andando com os pingucinhos. Está andando. Lembra o jardim do Éden? Quem lembra? Ninguém, né? Só eu. Ninguém lembra dele. Sabe o que Deus falou para Adão? Come de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, aquele jardim só tinha 10 árvores. Quantas árvores mais ou menos? Chuta. Fala assim, várias. Não era para mexer em qual? Em quantas? Não era para mexer em quantas? E podia mexer em? Ele mexeu em qual? Você está me entendendo? Está tomado, o varão está tomado, né? Deixa ele. Não. 200.000 árvores. Presta atenção aqui em mim, hein? Se não gostar de palavra, depois eu vou deixar para outro dia isso. Olha só, 200.000 árvores. Aí Deus fala assim: só não mexe em uma. Qual que Adão mexeu? Olha a sua mentalidade. 300 pessoas boas na escola, na faculdade, no trabalho, que talvez não é crente, mas é honesto, mas é justo, e não mexe com parada errada. Aí no meio daquele grupinho de 10 pessoas corretas, de 10 jovens bons,
Tem um trevinha que precisa de libertação, e tem 10 abençoados. Com quem que tu escolhe andar? Hã? Aí só tem uma trevinha, só uma Gezinha, precisando de libertação. Só uma Dalilinha, sim ou não? Se tiver alguma aqui, não é você não, é da Bíblia que eu estou falando, é ou não é? Aí pastor Fábio, sabe o que? Tem 10 moças decentes, que anda decente. Aí só tem uma rebeldezinha, com a sainha assim, ó. Concurso do menor short, já viu? É. Aí o que te chama a atenção? Aí quem que você quer andar? Ah? Aí com quem que você quer fechar? A moça passa andando decente, porque é o jeito que você veste na rua que você vai encontrar o seu esposo. Ela passa andando decente. Aí de cada 10 tem uma que só a graça. Aí o que te chama a atenção é a que anda só a graça. Você é a cara de Adão, seu pai, eu não é? Sangue de Jesus tem poder. Eu cuidei de alguns amigos na casa de recuperação, e um amigo disse assim: eu tinha tudo, perdi esposa, filhos, igreja e estou sem nada. E quem já passou em casa sabe o como é difícil ficar lá um mês, né? Nossa. Eu ia para lá, jogava bola com os caras, pregava de manhã, tarde à noite, orava de manhã, tarde à noite. Chegava jovem lá assim, ó. Sabe o que eles diziam? Porque eu fui dar ouvido àquele amigo, que na verdade nunca foi meu amigo, sempre foi meu inimigo. O inimigo quer tirar a identidade que você tem de imagem e semelhança dele. Ele é baraço. O inimigo quer tirar a graça que está sobre a tua vida, porque ele não tirou o jardim de Adão e Eva, eles perderam. Oh glória, eles perderam. O diabo não quer seu carro, ele não tem habilitação. Ele não quer a sua cama, seu quarto, ele não mora nisso. Ele quer o seu lugar. Jesus disse: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Existe uma coroa preparada para você. Existe uma cadeira, existe um céu, existe um trono. Em nome de Jesus, não deixe o diabo roubar o que é seu. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus? A única pessoa que pode acabar com você é você. Meus primos, um monte morreram, tiro de 12 na cara. Meu pai ia lá buscar 32 tiros, ele contava. Furo aqui não existia atrás, porque a bala entrava e explodia. Minha tia enterrou 2 assim. Sabe o que o diabo dizia? Você é o próximo. Não. Eu tenho um lá que é mais velho do que eu, que até hoje vai preso, é ladrão. Chega na delegacia, a polícia, meu Deus, de novo, não aguenta mais ele. Mas ele fala: não consigo me libertar. O outro, todo baile ele acaba, porque ele ama brigar. E eu estou pregando. Não sou melhor do que eles. Eles tiveram a mesma oportunidade, mas eu abracei Jesus. Você sabe o que mais me deixa triste? Que o dia que você escolheu errar, tinha a oportunidade de acertar. O dia que você escolheu fazer aliança com aquela pessoa, dava para você ter feito aliança com outra pessoa. Você é racional, você é imagem e semelhança, você tem poder de escolha. Glória a Deus. Glória a Deus. Prestou atenção? Terminar para não virar vigília? Que tudo que Deus criou, primeiro Ele criou o ambiente e depois pôs o conteúdo. Fala comigo como? Ele criou a água já existe. A água é a palavra, é Cristo. Pode ver que não tem criação da água, mas Ele criou o firmamento e colocou na água. Aí Ele criou a árvore e colocou no firmamento que já existia. Então a árvore é o conteúdo e o firmamento o ambiente. Por que o sol veio depois? Porque já tinha que existir céu, já tinha que existir universo. Então Ele criou o céu, o universo, depois colocou o conteúdo, o sol, a lua e as estrelas. Então Ele cria o mar, ambiente, vai lá e coloca o conteúdo, peixe. Então, se você prestar atenção, todo o conteúdo quando chegou já tinha o seu ambiente. Então Ele cria tudo
vai lá e coloca Adão e Eva. Adão e Eva é o conteúdo e o ambiente é o lugar. Só que Adão é o ambiente e Eva é o conteúdo, porque ele cria Adão primeiro, depois vem Eva. Só que a naturalidade, Eva tinha que ser primeira, porque é a mulher que dá a luz. Só que ele é tão poderoso que ele criou um homem primeiro, e o homem que deu a luz para a mulher, porque ela nasceu dele. Você prestou atenção que a criação dá um nó? Por quê? Porque primeiro ele cria o ambiente e depois põe o com. Agora vem cá, olha que interessante. Se tirar o peixe da água, ele a árvore do chão, a árvore, o sol e a lua, as estrelas, se tirar do céu, agora você prestou atenção que tudo que você tira do ambiente morre. Agora que entra um perigo, igual no rio, me pergunte qual é. Ninguém morre instantâneo quando sai do ambiente, porque se tirar o peixe da água, ele vai se batendo até morrer. Se tirar a árvore do chão, não morre na hora, ela vai secando aos poucos. Se pegar a ave, tirar do ar e colocar na água, ela morre se batendo. Ninguém é igual ao infarto fulminante. Tudo que sai do ambiente e vai para outro, vai morrendo devagar. Você sabe o que me chama a atenção? Fala comigo o quê? É que quando você sai do seu ambiente, você não morre de uma vez, mas você vai, porque vai acabando o ox. Então posso te dar um recado, ou mais cedo ou mais tarde, você que está longe do seu ambiente, você irá, ou mais cedo, porque você vai perdendo o ox. Respira fundo. Tem glória a Deus aí, é só quando dá chave. Tirou o homem de Deus do altar, devagar ele vai. Você está tocando aqui, músico, é a sua vida com Deus. Vou tocar mais não. Pode ter certeza, saindo do ambiente vai acontecendo o que com você? Não vou cantar mais. Eu não vi ninguém vingando, que disse que não iria fazer mais e continuar vivo por muito tempo, porque perdeu o oxigênio, saiu do ambiente. O diabo quer tirar a sua identidade. O diabo quer confundir você, para tirar você do ambiente, para que você vai morrendo aos poucos. Mas o sangue de Jesus, não, você só pode estar dormindo, mas o sangue de Jesus tem poder. Fique de pé todo mundo. Estou terminando, não é para sair não, é para ficar de pé só, por favor. Pri, vai cantar? Vai não? Respira. Ainda não é para brincar, nem sorrir, nem fazer nada. Só sai se tiver apertadão, hein? Respira. Respira fundo. Quem sabe você, olhe para cá. Quem sabe você já está se batendo e não sabe. Quem sabe você já está dando os últimos suspiros e não sabe. Mas eu vejo um renovo espiritual nessa noite. E estou vendo livramentos nessa noite. Jovens que quem sabe amanhã iria começar o vício, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei o que você quer da sua vida, mas eu sei o que Deus quer da sua. E Deus nessa noite marcou um encontro com você, porque eu estou vendo um cilindro, eu estou vendo o oxigênio de Deus aqui, estou vendo o renovo de Deus aqui.
Dergue o preste qual é. O inimigo quer destruir a sua identidade. Entendeu, menina? Entendeu, menino? O inimigo quer te tirar do ambiente que foi criado para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Eu estou sentindo Deus aqui. Já estamos em batalha. Já estamos em batalha. Já estamos em batalha. Deus está pelejando pela vida de alguém aqui. Fica ligado, crente, que Deus está pelejando pela vida de alguém aqui. Levanta sua mão para receber de Deus aí. Levanta a mão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu meu nome. Quem está crendo? Quem está crendo nessa promessa? Da Rabá. Barulho diferente. Ei, Dioplécia, cante. É como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo. Escute. Agora, cadê você, corajoso, que entendeu a mensagem e quer deixar a mensagem viver em você? Vem aqui na frente. Os obreiros intercessores, por favor. Cadê você, moça? Cadê você, rapaz? Porque Deus está escrevendo uma nova história aqui. Já tem 2 jovens inteligentes. Você não está orando, não está lendo, não está buscando. Tu está vivendo uma vida assim, parece que em Nárnia, mas Deus quer um negócio contigo. Está vindo mais inteligentes. Isso se chama jovens querendo viver o sobrenatural. Quem crê que Deus está visitando a nossa alma hoje? Um barulho diferente. Isso, Deus está dando livramento para alguém aqui, hein? Deus está dando livramento para algum jovem desse aqui, hein? Rebacanto, rebarácia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus tem um rema contigo, jovem. Deus tem um rema contigo na terra, rapaz. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Já estamos reunidos. Pode soprar o vento. De repente, veio do céu um vento veemente. Era como línguas repartidas de fogo, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos, eu vi línguas repartidas de fogo. Meu Deus, que presença, que presença. Cadê você, jovem? Tá faltando jovem ainda. De passe a canto.
Deus está dando livramento a jovens aqui. Deus está livrando os jovens do perigo, da seta que voa de dia, da mortandade que assola a escuridão. Oh! A casa está preparada, pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos. Estamos reunidos, Deus. A casa está Visita cada coração. Isso. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A nossa identidade é cidadão do céu. Nós somos sacerdócio. Nós somos nação eleita, profeta. Nós somos cidadão do céu. Nós somos de lá. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos cidadãos do céu, do céu, do céu. Rebarácia, cante. De blá blá. A nossa geração tem lenha pra queimar. Seja livre, jovem. Pode Seja livre, jovem. Isso. Deixa Deus falar. Seja livre, jovem. Seja livre, jovem. Seja livre, jovens. Seja livre, jovens. Deus vai dobrar esse número, hein? Deus tem uma galera para trazer. Deus vai fazer uma coisa grande aqui. Pra queimar e pode incendiar e vem nos vai. Seja livre, jovem. Seja livre. Portanto, irmãos, seja firmes e constante. Meu Deus, seja cheio, seja cheio. Demora plá, seja renovado, vai. Ele é bacana, remédios, tal é. Levara plácia, candora plá. Isso, seja livre, vai. Seja livre, vai. Todo demônio caia por terra agora. Pode dar seu grito de derrota, vai. Caia por terra agora. Todo espírito mau, todo Zé Pilintra, tranca a rua. Caia por terra em nome de Jesus. Depara-se. Talvez não vamos ter o melhor emprego, melhor carro, melhor casa, mas vamos ser de verdade. Porque tudo que nós estamos vendo aqui é o paraíso dos ímpios. O nosso, meu Deus. Seja cheio, jovem, tá faltando gente. Seja cheio, jovens. Meu Deus, eu tô vendo multiplicando jovens aqui. Eu tô vendo chegando uma galera aí. Eu estou vendo escola. Por que isso? Por quê? Estou vendo escolas. Estou vendo visitando escola, pastor Jefferson. Estou vendo uma galera andando lá. Deus vai abrir porta de escolas. Deus vai abrir porta na cidade. Eu estou vendo uma galera invadindo. Eu estou vendo gente abraçando. Estou vendo adolescentes chorando, sendo, oh glória, libertos. Deus está preparando um exército aqui. Meu Deus, nós temos que ser de verdade. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
Meu Deus, seja renovada, vai. Isso, pega mais, pega mais, pega mais. Segura ela, segura. Isso, segura ela aí, segura. Isso, pega, pega. Seja cheia, vai, filha. Seja filha, chega cheia porque Deus te chamou. Deus tem um chamado contigo. As portas que se fecham tá dando certo. As frustrações tá dando certo. Porque o certo de Deus vai alcançar a sua vida. Cadê? Cadê? Quem tá cheio? Quem tá cheio? Quem tá cheio? Reparás. Isso, isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele é baraça. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Eu tô vendo uma nuvem de glória aqui. Já tô vendo fumaça. Já tô vendo que tem uma bandeja. Tem uma bênção de Deus aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Seja cheio. E de repente, era como um som de vento e veemente. Era como línguas repartidas de fogo. Encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Seja batizado com o Espírito Santo.